O assunto agora é lesão no joelho com o Dr. René Abdala. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor, é mito ou verdade que excesso de peso impacta diretamente na saúde dos joelhos? É verdade, né? Absolutamente verdade. É claro, se você tem uma estrutura preparada para suportar uma certa quantidade de peso, se esse peso aumenta, claro que essa estrutura vai sofrer e sofrer desgaste, que é o que acontece muito comum em pessoas com sobrepeso, ou mais ainda, aquelas que estão com sobrepeso e tentam fazer esporte sem orientação. Tá. É mito ou verdade que estalo no joelho simboliza algum problema sério na região? É mito, né? Estalar o joelho todo mundo estala, muita gente sobe escada, desce escada e está lá o joelho estalando. O que eu vejo na prática clínica, que eu chamo a atenção, é que quando o estalo se torna doloroso, aí sim, você tem uma preocupação e deve procurar auxílio médico. Caso seja só o barulho, não tem muita repercussão. Então o que chama atenção deve ser a dor, não o estalo. Exatamente, o barulho em si, nem tanto. Tá. É mito ou verdade que malhar com joelheira protege contra lesões? É mito, né? Nós hoje não temos nenhuma estrutura, nenhuma joelheira que promova uma alteração dinâmica no joelho durante o esporte que possa prevenir qualquer tipo de lesão. O que eu acho interessante dessas joelheiras mais simples, como está sendo mostrada nessa foto, é que naqueles pacientes que têm uma lesão, sofreram uma lesão, ela lembra que você tem alguma coisa, então você faz o exercício com um pouquinho mais de cuidado. Talvez seja essa o grande benefício que essa joelheira possa trazer. Tá. É mito ou verdade que cirurgia é o único tratamento efetivo para lesões nos ligamentos do joelho? É mito, né? O joelho é uma estrutura extremamente complexa e por ela passam diversos ligamentos que promovem a estabilização da junta. Muitos deles são cirúrgicos, alguns deles são de tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico. Cada lesão, cada perfil de paciente, cada expectativa que cada um tem do que fazer depois da lesão vai ditar o tratamento correto. Mas não podemos dizer que todas elas são de tratamento cirúrgico. Tá. É mito ou verdade que o uso constante de saltos pode causar problemas na movimentação do joelho? É mito. Né? Graças a Deus. É claro, isso é interessante, porque na prática clínica, duas situações eu aprendi. Uma, nunca diga para a mulher, não use salto. Ela vai embora para outro médico, e se ela não for para outro médico, ela vai te odiar pro resto da vida. Então faça o acordo, isso não tem nada a ver, pode usar à vontade. Outro que você nunca deve falar, pare de fazer esporte. É outra besteira, nunca faça isso. Entre em acordo, diminua a frequência, diminua a intensidade e com isso você fidedigna o paciente e dá um tratamento adequado. Na verdade, o salto alto ele vai causar problema no pé, como foi mostrado anteriormente na propaganda que vocês mostraram. O pé da mulher, em geral, fica dentro de um bico, ele fica apertado ali, espremido, e isso dá aquele quadro que foi descrito de metatarsalgia, ou seja, uma dor na frente do pé, que é ocasionada por volta dos ossos metatarsianos, que são um pouquinho antes daqueles que realizam o movimento. Mas para o joelho, pode usar à vontade. Tá. É mito ou verdade que uma lesão no ligamento pode ser confundida com tendinite? É verdade, né? Se você tiver, por exemplo, uma lesão do ligamento medial, que fica na parte de dentro do joelho, por um estiramento, passar algum tempo, aquilo fica doloroso, pode ser uma tendinite naquela região, ou depois de um diagnóstico, um exame um pouco mais acurado, você acaba diagnosticando de maneira certeira. Tá. É mito ou verdade que crianças e adolescentes não sofrem com lesão no ligamento? É absolutamente mito, né? Hoje em dia o esporte tomou um vulto muito grande. A competitividade hoje ela acelera muito em crianças e adolescentes. Eles fazem o esporte para competir. O índice de lesão, pelo menos na nossa prática clínica de lesões de ligamento, por exemplo, é em torno de 8 a 10% em crianças e adolescentes. É bastante, hein, doutor? Para você ter uma ideia, nós temos a oportunidade de tratar as divisões inferiores de um grande time de São Paulo. O índice de lesão é absurdo. Tem pacientinhos, atletas nossos que com 14, 15 anos já foram operados 2 vezes de ligamento por conta dessa competitividade que o esporte hoje em dia assumiu. Em excesso? Eu não diria nem excesso, eu acho que é um vigor mesmo, né? A gente sempre brinca que no passado prevalecia a arte, hoje prevalece o vigor. O vigor. Temos perguntas do pessoal de casa e a gente vai começar respondendo agora. Primeira pergunta do Murilo. Operei meu menisco há 17 anos e há alguns dias tropecei e voltei a ter dor no joelho. Posso ter lesionado o menisco de novo? É possível, né? As cirurgias de menisco, quando são realizadas, muitas vezes se tiram parte do menisco, é o que nós chamamos de meniscectomia parcial, retira a parte lesada e deixa a parte boa, que obviamente é uma boa política. E essa parte boa nada impede que você tenha uma lesão no futuro igual à anterior. Então pode ser que sim. Pode ser que sim. Próxima pergunta.
enviada pela Marcela. Não tenho o hábito de praticar exercícios, mas gosto de todos os dias fazer agachamento. Esse exercício faz mal ao joelho de um sedentário? Certamente que sim. Esse exercício, na verdade, faz mal a quase todos. Olha. É muito comum vocês verem, mesmo no convívio de vocês, na academia, pessoas que estão sentadas a uma mesa, dão uma esticadinha no joelho de vez em quando, ou tem uma dorzinha. Isso porque a rótula, principalmente, não só em paciente do sexo feminino, hoje tem até um equilíbrio. A rótula sobre um quadro que nós chamamos de condromalácia, ela amolece. E quando você flete o joelho no agachamento de flexão, aumenta muito a pressão bem nessa região que está cometida. Não é legal. Isso, não é, isso agrava e causa mais dor. E o agachamento com peso, que eu vejo às vezes... Pior ainda, piorou. Você potencializa mais ainda. Eu sempre recomendo assim, faça esse exercício com alguma orientação, não faça tanta flexão do joelho, mantenha uma amplitude menor e sempre orientado. Esses agachamentos com muito peso seguramente detonam muito a cartilagem do joelho. Ótimo. Próxima pergunta, da Vanessa. Há 5 anos, caí na rua e sofri uma grave lesão no joelho que precisou de cirurgia. Tenho mais chance de sofrer artrose no futuro? Há como prevenir? Sem dúvida. Provavelmente ela teve uma lesão de ligamento, essa lesão de ligamento foi operada. Todos que têm uma lesão de ligamento têm uma tendência maior a ter artrose. Ah, é? Quem opera o ligamento retarda esse processo. Se você quiser retardar mais ainda, cuidados são específicos. Manutenção de peso, manutenção de musculatura e manutenção de exercícios regulares. Com isso você consegue levar o seu joelho muito bem até o resto da vida. Quer dizer, atividade física bem dosada e bem orientada. Exatamente, não pode faltar, mas não pode ter excesso. Tá. Mais uma pergunta, Tiago. O médico identificou que as cartilagens do meu joelho estão desgastadas. Por isso é que sinto muita dor. Há como regenerar essas cartilagens? Suplemento alimentar pode ajudar? Bem, nesse momento nós não temos nada efetivo que regenere a cartilagem. Temos algumas tecnologias, implantações de membranas, implantações de células-tronco que melhoram, mas regenerá-la não. A ideia é fazer com que essa pessoa viva bem com a sua lesão de cartilagem. Para isso, a mesma receita, peso, exercício moderado, manter a musculatura. Suplementos alimentares não têm tanta efetividade. Temos medicamentos sim, alguns acham de efeito duvidoso, na minha prática clínica eles funcionam. O mais comum são a glucosamina e condroitina, que são diversos medicamentos que você encontra. Esses auxiliam principalmente na lubrificação da junta. Isso faz com que o joelho trabalhe melhor nessa situação. E aí já alivia a dor? Melhora bastante. Tá, e quem prescreve é o médico ou eu posso ir lá e comprar? É o médico, ou você pode ir na farmácia. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um que é muito famoso, que eu não vou citar o nome, que você pega na prateleira e leva, como se fosse uma vitamina, né? Tá. É algo muito difundido. Tá. Mais uma pergunta. Jaqueline, ao sofrer uma entorse no joelho andando na rua ou praticando algum esporte, por exemplo, qual é o tratamento caseiro imediato? Chegar em casa, pelo menos 3 medidas: repouso, elevação do membro e gelo. Quanto tempo de gelo? 20 minutos, 3, 4 vezes por dia. Tá. E avaliar o quanto isso está te incomodando e por quanto tempo isso está te incomodando. E daí procurar recurso médico. Ótimo. Mais uma pergunta. Marcos. Fiz uma cirurgia bariátrica e perdi cerca de 40 quilos. Por que os meus joelhos continuam doendo? Tem explicação? Isso é uma situação cada vez mais comum na prática clínica. Qual? Você tem um paciente que está obeso ou sobrepeso, aquelas cartilagens estão submetidas a uma carga excessiva. Quando ele emagrece, a cartilagem continua a mesma coisa. Você fala, bom, agora melhora. Não, porque ele fica mais ativo no exercício. E quando ele passa a praticar mais exercício, aquela sequela do que tinha no sobrepeso começa a atrapalhar. Essa é a explicação. Tá. E o que fazer? Mesmo tratamento, medicação, atividade física, reequilíbrio muscular e ir acompanhando. E controle do peso, né, controle doutor? Sempre. Tá. Mais uma pergunta. Maiara, meu menisco foi retirado há alguns anos. Há alguma opção de tratamento? O menisco é seguramente a parte mais importante do joelho, na minha opinião. Ele é um amortecedor, lubrificante e diversas outras funções. A falta dele é muito prejudicial. Hoje, infelizmente, nós temos vários recursos. Um deles é o transplante de menisco. Como se faz transplante de fígado, se faz transplante de pulmão, coração, nós conseguimos transplantar menisco. Tá. Ele tem uma duração, tem uma efetividade, mas é um recurso extremamente útil numa situação dessa, que deve ser uma paciente jovem e que seguramente vai ter um desenlace para uma artrose, um desgaste muito precoce da articulação. Doutor, fiquei curiosa, como é que é transplante de menisco? Você tem um banco de tecidos, nesse banco de tecidos você tem tendão, você tem menisco, você tem ossos, do mesmo jeito que você tem um banco de, você tem um coração que é transplantado, etc. No nosso caso é uma
é muito mais simples, porque esses tecidos têm pouca vascularização. Então não temos problemas com rejeição, os problemas de doenças são muito menores, efetivamente, e é um recurso excelente para esse tipo de situação. É recente transplante de menisco? Ele é um pouco raro aqui no Brasil, porque nós temos dificuldade com o banco de tecidos. Mas nos países de língua inglesa e na própria Europa, é algo que se faz muito, se faz de rotina, já se sabe o tempo de duração, complicações, etc. Mas factível também, por aqui. O professor Dr. René Abdala é médico ortopedista e diretor médico do Instituto do Joelho HCOR. O telefone do Dr. René é 11 3053 6611, ramal 4321. Vou repetir. 11 3053 6611, ramal 4321. Site Clínica e Cirurgia do Joelho, tudo junto. clinicaecirurgiadojoelho.com.br. Muitíssimo obrigada. Prazer em recebê-lo. Prazer em participar. Até a próxima. Espero poder ter ajudado vocês. Ajudou muito. Muito grato. Até a próxima.